Olá, muito bem-vindo ao Conexão Legal com Leandro Pinto. O nosso programa de hoje traz aqui dois grandes nomes do mercado financeiro, o PH, meu lado direito, e o Rogério, meu lado esquerdo. Você aí de casa, antes desse programa imperdível, eu quero que você já curte o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e nos siga aí nas redes sociais, tá certo? Nos vemos em um segundo. Até lá! Olá pessoal, de volta ao Conexão Legal. Nós vamos falar um pouquinho hoje no nosso programa, vamos esquecer um pouquinho de direito, mas só por 2 ou 3 programas, porque a situação no Brasil demanda um certo entendimento, principalmente com relação ao que vai acontecer com o dólar, com essas moedas digitais. Então nós trouxemos aqui 2 especialistas para tentar explicar para você aí de casa um pouquinho a respeito disso e como se preparar, né? Porque, brincando ou não, a questão do dólar é imprescindível para o nosso dia a dia. Ao que pese muita gente dizer, não, o dólar é irrelevante se ele vai a 6, a 8, a 10. Não, não é verdade. Nós vivemos do dólar, o mundo vive do dólar, todos nós temos um motivo de estarmos muito preocupados com essa questão de para quanto vai o dólar. E para isso, vem aqui o PH explicar um pouquinho para a gente. Obrigado, PH, por estar aqui no nosso programa para falar um pouquinho de dólar com a gente. Legal, muito obrigado pelo convite. Olá, pessoal, tudo bom? PH, né? Paulo Henrique. É um prazer estar aqui. A gente pode falar abertamente aí sobre as possibilidades que o dólar, que o mercado financeiro traz para que a gente possa dar um passo à frente, dialogar e saber qual é a decisão que a gente pode tomar cada vez mais assertivas para não perder dinheiro, mas também para tomar decisões aí no médio e longo prazo. A gente está num país emergente, que é difícil lidar com isso, porque você pega culturalmente as pessoas que acreditam que isso não impacta no nosso dia a dia, mas ele é intrínseco em tudo que a gente faz, desde do supermercado que você vai ali. E isso até inconsciente, né? Inconsciente. Mas fica mais caro de fato. Você pega hoje, num país emergente como o nosso, e também culturalmente acreditando nisso, sente de fato diretamente ali o impacto. E Rogério, vai para quanto o dólar? Eu, particularmente, por tudo que a gente vê no mercado internacional financeiro, eu acredito que a queda do dólar no Brasil, ela é muito irrelevante hoje a gente dar um posicionamento se ela vai cair. No meu ponto de vista, pelo mercado que eu atuo lá fora, o dólar ele vai continuar subindo e quando ele atingir um ponto, ele vai se manter. Dificilmente a gente consegue tirar esse alto preço do dólar no Brasil. Mas sobe por quê? Vários motivos. Primeiro, contrato. Todos os contratos hoje de commodities futuro com o dólar alto, você deixa de fomentar isso dentro do país ou dentro do Mercosul e vai fomentar com países que está dolarizado o contrato, que tem a necessidade do consumo do nosso produto. Então, não acredito que hoje um produtor de gado, um frigorífico mata 2, 3 mil cabeças dia, ele vai vender no mercado interno a 20, 21, 22 reais o quilo do boi casado e vai deixar de vender a 100, 200 para fora. Então, esse é um dos motivos do mercado de commodities não deixar o dólar cair dentro do Brasil. Mas você tem um grande problema de commodities, porque eles recebendo esse dinheiro, tudo bem, o Banco Central criou um sistema de colchão aí para eles poderem deixar o dinheiro lá fora por um período, mas esse período é relativo, você é obrigado a trazer esse dinheiro para dentro. Então, quando esse dinheiro vem para dentro, aliás, o dólar só não explodiu ainda, me corrija se eu estiver errado, por causa dessa grande entrada de dinheiro pelas commodities brasileiras, né? Porque se a gente não tivesse esse plus que o Brasil tem, o dólar já estaria aqui uns 12 reais fácil, né? Sim. Houve estrategicamente uma posição do governo também em relação a isso, até mesmo nos últimos meses aí o swap, né? Foi feito 2 swaps aí emergencial para que esse dólar tivesse, pelo menos, se mantesse não tão agressivo, exatamente porque isso assustou o grande produtor no Brasil, a gente, falando do agro aí,
ele também assustou porque ele está olhando, ele não sabe se ele segura ou se ele transfere isso para frente. Então, a gente está num país que é fundamentado em contratos futuros, todo mundo sabe disso, é exatamente para vir mais recursos de fora, essas entradas trazendo mais subsídio para essas empresas, e aí você pega um dólar aí a benefício de quem está fora e malefício de quem está dentro. Então você pega essa insegurança, não só estatal, né? Vamos pensar num numerário macro aí, você pega um ruído muito grande. Eu concordo com o Rogério na posição do dólar alto, eu acredito nisso de fato, mas se tratando do país que eu vivo hoje, pensando culturalmente, estrategicamente, eu tenho que estudar isso todo dia. Eu tenho que olhar para isso todos os dias, porque estrategicamente o Brasil também tem subsídio para fazer essa roda girar. Não. Há benefício dele ou não. Tá, mas eu quero trazer aqui um pouco de gasolina para esse fogo. E eu vou explicar por quê. Olha, o Brasil, com a mudança do governo, ele tem se mostrado aí um país que está querendo gastar como se não houvesse amanhã. Sim. Tá certo? Mas em contrapartida a isso, nós temos um Estado americano que após a pandemia, aliás, o Trump, no momento da pandemia, o Trump era então presidente dos Estados Unidos, e ele distribuiu cheques lá como se não houvesse amanhã também. E perdeu a eleição, veio lá um democrata que continuou com essa linha de imprimir dinheiro, imprimir dívida pelo Banco Central americano, como se essa dívida fosse algo simples para se pagar e como se o crescimento americano desse conta desse transtorno. E a gente sabe que não é bem assim. Então, nós temos no Brasil um governo que gasta como se não houvesse amanhã e temos um governo nos Estados Unidos que, até o primeiro momento, gasta também como se não houvesse amanhã. Mesmo que o Elon Musk lá tentando, por meio da Doge dele lá, da Doge, conter os gastos americanos, esses gastos a priori não serão contidos. Então nós teremos aí 2025, até um período de 2026, com criação de dívida exponencial. Bom, nesse perfil, nós temos hoje efetivamente um café que custava 3, $1,50, $2 dos Estados Unidos, hoje custando 8. Você teve uma inflação galopante nos Estados Unidos. Essa inflação não traz o dólar para um preço muito maior no Brasil? Por quê? Esse dólar que nós estamos falando no Brasil, que hoje está lá seus 5,80, na verdade, ele é quase 11, porque ele já não tem o poder de compra nos Estados Unidos que tinha uns anos atrás. Sim. Você percebe isso? Então isso não deveria criar um motor antagônico pressionando também no Brasil para que esse dólar diminuísse? Acredito. Assim, a pergunta é, quando o mundo vai acordar para essa relação de que a moeda americana já não vale o que valia antes, né? Acredito nisso, mas ainda a adaptação do mundo para essa realidade ela é mais lenta do que o real time que a gente vive. O que eu quero dizer com isso? A única coisa que segura os Estados Unidos, na minha opinião, é a força do dólar no mundo, o subsídio do dólar no mundo. Então, a gente sabe o critério que o mundo rege perante ao dólar. Para mim é o que tira o Estado, na verdade é o que mantém os Estados Unidos forte como ele é. Você não tem plano B, mais ou menos isso? É que nem quando o último banco de investimento americano quebrou e o dólar subiu, é isso? Fala, pô, o último é o que segura o país, ao meu ver, a força e a potência que é o subsídio do dólar, esse poder de impressão a custo baixo que eles têm, e isso é subsidiado pelo mundo inteiro, diferente do Brasil. Você pega um país que não tem a confiança da moeda, que está gerando dívidas absurdamente e que na hora de pagar essa conta, esse dinheiro está mais caro de fato. Então, a gente está num risco mais, de fato, eminente nesse aspecto. Por isso que eu acho relevante falar de dólar nesse critério, porque se você tem um subsídio de um país americano mundial, ele vai imprimir mais dinheiro, porque é a única força que ele tem. É a única coisa que subsidia ele no mundo. No Brasil, você está gerando dívida cada vez mais, mas você não tem a impressora a custos e benefícios e aí você... E é engraçado, né? Olha que coisa interessante. O mundo inteiro sabe que se você imprime moeda, você acaba com a sua moeda. Nos Estados Unidos é o contrário. Você imprime moeda e a moeda, o Estado só se beneficia. Porque é o mundo inteiro pagando essa conta. É mais ou menos esse sentido? Mas, Leandro, eu vejo assim de uma forma mais caseira. Até para o público que hoje você atinge, que é um público... Nós atingimos. A, B, C e D, eu acho que essa
essa informação, ela tem que vir em 2, 3 tipos de modalidade de posicionamento. Por qual motivo? Como que você hoje fala assim para o mundo? O produtor de açúcar, ele vende para o mundo inteiro. Então, se açúcar tiver amarelo, azul, verde, cor-de-rosa ou líquida, ela vai ser vendida. É a mesma coisa o dólar. Ele imprime, não quebra o país, não quebra a economia dele e põe o soro do mundo, infelizmente. Só que quando eles fizeram isso, eles fizeram premeditado. Hoje o mundo sabe que são algumas famílias que mandam na economia mundial e no posicionamento de cada país. E os Estados Unidos, Rússia, não digo China porque eu não acredito na China em nenhum aspecto. Agora, quando você fala de duas nações que realmente têm o poder de barganhar, se você não atingir o que eles querem, eles vão sancionar situações em cima do nosso país que fica inviável, isso é notório. E hoje nós temos o maior público, hoje, no mundo, é de consumidores. Então você vai consumir o que eles querem. E eles colocando o dólar como cabeça para receber e pagar, infelizmente, nós somos a formiga e eles são o açúcar. Voltando aqui para PH, o que o Rogério disse aqui é que o dólar vai continuar. Bom, o dólar, eu até tenho minhas dúvidas, mas e o euro? Com a quebra da Alemanha, vai para onde? O euro está, ao meu ver, está subsidiado pela moeda americana, porque fazem muito acordo, e ele vai manter esse lastro baseado. Ele vai falar assim, pô... É expectativa, então? É extraordinário ver o euro abaixo do dólar, como aconteceu na pandemia, a gente viu ali uma paridade muito próxima. Voltou um pouco, essa paridade chegou a 3%. Aí, quando o dólar bateu 6,18%, a paridade euro-dólar bateu 3%. Foi a menor aí dos últimos, sei lá, uns 6 anos. O impacto da moeda vai voltar para o que é o consumo. Quem dita a regra do consumo hoje, que é extremamente capitalista nesse setor, é os Estados Unidos. Tudo que eles criam, eles vendem como superávit. Eles querem fazer o mundo consumir. A Europa tem a sua história, tem a sua cultura de consumo, mas ainda os Estados Unidos impacta muito a nível global. Então eu acho que essa paridade ela é estratégica também, entende? Você acha que essa paridade tem uma razão de ser maior do que a efetividade financeira? Sim, eu acredito que sim. Ou seja, é um castelo de cartas, então. Pode ser, até mesmo porque senão o mundo não gira. Você vai falar assim, pô, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eu estou na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eles estão criando, produzindo, e a gente está aqui parado, porque a Europa ficou mais velha nesse quesito. Sim. Envelheceu, as crises começam a pintar nos bastidores aqui do mercado financeiro. Então fala assim, pô, em quem que eu vou acreditar? Na Europa ou nos Estados Unidos? Eu vou acreditar nos Estados Unidos dessa perspectiva. O europeu também vai deixar de acreditar na Europa e vai começar a consumir o que está nos Estados Unidos. A meu ver, aí entra o estrategista, né? Vamos pensar de cada país, os seus governantes, eles falam, pô, beleza, vamos manter essa paridade por mais, ou vamos criar essa maquiagem para falar que está tudo bem aqui e manter essa paridade, porque o mundo hoje gira em dólar e muitas das coisas que acontecem na Europa, em qualquer lugar do mundo, é em dólar. Sabe o que você me falou agora me lembrou de um ponto interessante nessa questão do valor da moeda em relação à condição financeira do país. Por exemplo, a libra esterlina, ela não se justifica num valor tão alto se você analisar friamente as contas da Grã-Bretanha. Inclusive, essa questão da relação, ela tem que ser entendida analisando as contas do país, não é isso? Agora, como é que você tem uma libra tão alta diante de um afunilamento das contas públicas na Inglaterra? E eu acho que o mesmo também na própria Europa, né? A Alemanha, com níveis aí, literalmente, se analisar a ponto, a Alemanha já está em depressão. Sim. A França vai entrar agora no segundo semestre, possivelmente. Portugal, mais ou menos. Itália, mais ou menos. Até mudou a questão política, eles deram uma levantada lá na Itália. Mas a Espanha também ruim. O leste europeu, melhor do que o ocidente europeu. Poxa, mas
difícil você ter um euro tão alto, é falta de alternativa. Agora vem outra questão, essas moedas digitais aí, esses algoritmos criptografados, eles vão ter um efeito diferenciado no futuro dessas moedas ou não? Tá, eu vou dar um passo para trás só para concluir a ideia do que os países pensam em relação às moedas e o que justifica a força ou a fraqueza dela. A gente está no Brasil, uma das piores moedas, né, de desempenho do mundo, exatamente, no ranking mundial, e a gente volta exatamente no mesmo ponto. A Europa está fazendo um papel que ela julga está certo para manter a moeda dela forte, os Estados Unidos a mesma coisa e o Brasil. Só que se você pegar a fundo e estudar esses países, qual é o critério que a gente coloca o Brasil com uma moeda mais forte? Ou o dólar mais barato no nosso país? Tem um país do outro lado imprimindo, gerando força, porque tem potência para isso, fazendo o nosso povo consumir. Qual é o critério, então, pensando de uma forma mais lógica, que traz o nosso país uma potência forte? Pensando nesse aspecto de moeda. A gente é consumista. Então, para mim, fica mais caro. Se os caras estão imprimindo a custo barato lá fora e para nós a custo alto aqui, eu acho que a tendência é alta. Assim, não quero cravar nada aqui, a gente está batendo um papo, mas o dólar, a gente já fazia estudo, né, dentro dos escritórios, que o dólar 5,80 já é um paraíso para o brasileiro. Nós temos que dizer, hoje nós estamos falando dia 6 de fevereiro, né? 6 de fevereiro de 202025, tem que deixar claro aqui a data. Do nosso amigo. E parabéns, né? Hoje é o almoço por minha conta. Que isso, obrigado, já sei. Então nós temos que dizer, olha, 6 de fevereiro, dólar 5,80 já era uma realidade, esperada. A gente que está ali no campo de batalha, operando dólar, olhando as flutuações, isso já era uma realidade plausível para o Brasil. Então, assim, é difícil para eu acreditar hoje um dólar abaixo disso. Mas, de novo, cada país está fazendo seu papel para exatamente mostrar a sua força, até a sua capacidade. Então, a gente vai para um campo muito estratégico. Então, se o cara hoje quiser acertar a cotação de dólar, ele está errando pelo princípio, ele está errando por entender como um país funciona. Então, acho que, ao meu ver, de novo, não quero cravar, mas é um preço, é o que já era esperado, 5,80. Já era esperado 5,80? Já era esperado, já era um consenso. Então quando chegou lá no 6,18, aquilo lá era o quê? Tipo assim, vamos lá, senso comum. Não vai dizer que o Haddad estava certo, dizendo que foi desespero do mercado. Pô, eu estou dentro de uma grande instituição, não vou citar o nome aqui, até para manter a competência de todas as partes, até mesmo para respeitar os adversários. Adversários não, né? Os concorrentes, etc. Os players. Mas dentro do nosso mundo ali de análise, etc e tal, é muito louco, porque existia, quando o dólar estava 5,30, existia também aquela expectativa de falar, pô, o dólar tá maluco, dólar 5,30 não, é 4,80, 4,60, 4,70. Essa é a realidade do país. Uhum. O tempo passou e eu estou transferindo exatamente essa mesma cultura, essa mesma responsabilidade para quando o dólar foi a 6,30, vamos pensar. Pô, para o nosso país é um impacto gigantesco e a gente começa a buscar esse meio tempo, onde é a realidade do dólar hoje no nosso país. A gente já tinha um consenso aí de 5,80, 5,85 já era uma realidade, isso dentro de um diálogo. Posso fazer uma pergunta capciosa aqui? Bolsonaro tivesse ganho, capciosa, o dólar estaria quanto? Para mim, não mudaria não. Não mudaria? Verdade. Para mim, o consenso... Então o problema não é econômico, o problema é macro. Macro. Porque Bolsonaro não teria gasto como gastou o governo, até por uma questão de identidade. A gente não pode dizer aqui que a direita e a esquerda eles têm vertentes diferentes. Bolsonaro não teria gasto porque a ideia da direita é uma, a ideia da esquerda é que o Estado tem que ser maior do que a direita imagina um Estado, né? Claro. Então, essa questão das contas públicas, em tese, Bolsonaro ganhando, as contas públicas teriam um desaguar mais tranquilo no oceano internacional. Enquanto o Lula ganhando a eleição, nós estamos vendo aqui até as estatais dando prejuízos bilionários, né? Isso traz uma diferença para o nosso dólar, não traz? Pelo menos emocionalmente, no primeiro momento. Depois a gente vai ter isso efetivo, mas o emocional do mercado, olha, o governo
tá aí gastando como se não houvesse amanhã. Eu vou acreditar no real? Tá, eu entendo sua pergunta, mas eu penso na política de forma global. O que eu quero dizer com isso? No momento que, se porventura o Bolsonaro entrasse, ganhasse, naquele momento, pelo time das coisas, eu acho que o dólar já teria atingido 6 mais rápido, porque existiria uma pressão também, porque a esquerda e a direita, elas competem essa força no mundo, pensando de forma global mesmo. Então tinha um opositor de Bolsonaro no mundo, que é os Estados Unidos, para naquele momento do Biden, né? Biden, naquele momento, então existiria, ao meu ver, existiria uma pressão exatamente política para fazer o dólar explodir, para falar que a culpa é do Bolsonaro. Beleza, esse é o ponto 1. Ponto 2, o tempo passou, entrou Lula, não segurou, porque aí é uma pressão política global, ao meu ver, e agora a solução seria o outro lado? Não penso assim, eu estou pensando num consenso de pressão fiduciária, moeda, o que está acontecendo no real time da coisa. Achei exagerado de fato 6,30, o pessoal fala em 7, coisa assim, mas na prática eu acho que... Tem gente falando em 8, na verdade, né? Sim. A gente está num país muito especulativo também, assim como os Estados Unidos, mas eu acho que estrategicamente e de uma forma mais global, não mudaria muito a regra do dia a dia. Acho que por isso que o consenso vem. Bateu 6,30, foi a 5,50, cara, 5,80, 5,85 já é uma realidade no nosso país, independente de quem estivesse no poder. Mas as contas públicas não vão ditar essa linha também? Nós temos... Hã? Eu vou falar uma coisa para você, eu tenho um entendimento, assim, pelo pouco tempo que a gente analisa o mercado interno como uma referência. Você fez uma colocação, Bolsonaro no poder, como seria o dólar? Eu compartilho da mesma opinião que o PH. Ele chegaria até mais, por força maior, não pela situação do país econômica. Só que hoje o dólar a 5,80, o impacto dele na população, ele é 2 vezes maior do que ele a 6 com o Bolsonaro no poder. Por qual motivo? Eu retenho todos os gastos de todas as estatais, nós não teríamos um dólar. Eu posso ter um dólar a R$8 não, no isso Brasil? não justificaria, você refere. E assim, ó, a forma que hoje o povo brasileiro ele conduz aonde investir, como investir, o que gastar, porque hoje do povo brasileiro, o maior investimento do povo brasileiro não está no banco, numa instituição, está em como ele gasta o dinheiro dele. Essa vai ser a economia do povo brasileiro. Porque a maioria não tem como fazer um investimento a longo prazo para sustentar uma defasagem do dinheiro frente ao dólar. Isso é ponto passivo, não tem o que discutir. Com o Bolsonaro no poder, o que aconteceu? O dólar ia estar 6. Só que a condição do país seria outra. Combustível barato, alimentação mais barato, tudo mais barato. O dólar pode estar caro, porque a gente não faz a nossa liquidação de pessoas hoje, do povo dia a dia, em dólar. Agora, se está desgovernado o gasto e o dólar alto, aí começa a complicar. Rogério, um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo. Você de casa, não se esqueça, curtindo, seguindo o nosso canal e compartilhando nossos vídeos. Olha, a mensagem aqui dos nossos participantes, hoje dos nossos convidados, está imperdível. Na próxima nós vamos falar um pouquinho sobre criptoativo e relação do dólar. Não perca, não perca, não perca. Conexão Legal. Olá pessoal, voltamos em Conexão Legal com Leandro Pinto. Trazemos hoje aqui uma discussão interessantíssima sobre o dólar. Já falamos sobre Europa, Estados Unidos, essa mania dos Estados Unidos de imprimirem dinheiro como se não houvesse amanhã, a mania dos europeus de consentirem que os Estados Unidos sempre os explorem também, continua da mesma forma, e assim corre aqui a nossa conversa. Nós vamos falar um pouquinho aqui com o PH e com o Rogério, que são operadores de câmbio. Aliás, a elite da operação de câmbio no Brasil, em São Paulo. Nós vamos falar um pouquinho agora de ativos digitais e a relação com o dólar, stablecoins. Eu gosto muito, já tenho meu voto declarado, sou muito entusiasta para o que vem aí. Estou nesse universo aí de criptomoedas, desde a blockchain, smart contracts,
curioso, né, no mercado, desde a tokenização, de como que as coisas poderiam evoluir através de contratos inteligentes. Então, sou pró-negócio desde 2016, 2017, quando estava começando a brotar alguma coisa assim de conversa. Você operou mercado também, né, PH? Operei mercado, operei muito dólar. E aí a gente, hoje estou dentro de uma grande casa, o principal banco de câmbio do Brasil. A gente faz parte aí no critério de levar e trazer clientes com segurança, enfim. Está em 200 países, né? É uma potência. É uma potência. O grupo é muito forte, tenho o prazer de fazer parte. E aí vem a possibilidade das criptomoedas, esse universo tecnológico. Até adiantando, eu gosto da criptomoeda, apostei nisso desde o início, e agora a gente pega uma outra camada que é a IA, né? A tecnologia. Então, imagina como que isso vai se transformando no mundo e tornando isso efetivamente capitais de ganho, capitais de oportunidade. Então, certamente muita gente viu esse mercado da criptomoeda crescer. É muito desacreditado, porque imagina, né? A minha escola é institucional, vamos pensar assim. Então, do investimento comum, do investimento ali institucional, do fundo de investimento, daquela coisa... Ortodoxo, exatamente. Nem derivativo, nem derivativo. Já é absurdo derivativo. Então, assim... E olha que o derivativo não é nem meio fantasma perto de um ativo, de um ativo algoritmo. Passa longe. Mas, cara, é engraçado falar isso, porque a gente está num país, de novo, emergente, com uma fatia grande de herdeiros, e a regra de conhecimento sobre dinheiro, criptomoeda, para mim ela se mantém no mesmo padrão. É uma loucura, porque você pensa que o grande herdeiro ali, hoje com a minha idade, 35 anos que eu estou fazendo aniversário hoje, ele conhece muito sobre dinheiro, é uma mentira. Muito investimento errado, até de forma ortodoxa mesmo, muita gente conduzindo o investimento ainda que de forma... Que, na verdade, ortodoxismo na condição financeira não existe, não é isso? Inexiste, porque com certeza. A gente sabe que o brasileiro, aliás, Basileia 1, 2, 3 aqui, é a prova, né, de como os brasileiros são criativos. Né? Proativos, né? Criativos, exatamente. Proativos e criativos no sentido de não manipular o mercado, mas conduzir o mercado de forma aí mesmo ortodoxa, mas pouco ortodoxa, sendo pouco ortodoxa. Conservador, mas usando biquíni na praia. Exatamente, mais ou menos isso. Agora, as criptos, que todo mundo tanto discute, né? Aliás, o brasileiro ele tem uma capacidade de se adequar ao que é novidade, que é ímpar, né? Ímpar. O brasileiro a inteligência do brasileiro, quando se denota numa coisa nova, né? O brasileiro é o número 1 em internet, o número em baixar, até o DeepSeek, né? Você tinha o primeiro nos Estados Unidos, depois no Brasil, depois nós já viramos aqui, já baixou mais do que nos Estados Unidos. Então o brasileiro ele tem essa capacidade de se adequar muito rápido. Isso daí veio para as stablecoins ou não? Eu acredito que veio por qual motivo? Tudo que é inovação, quem sai na frente toma água limpa. Então eu acredito assim no que você comentou sobre o brasileiro, dele realmente ter uma capacidade de virar a chave no automático. Eu venho o carro rodando, né? O pneu vai ser trocado em andamento. Eu venho de uma família muito conservadora, meu pai é italiano, muito conservador, e a gente foi criado basicamente, o dinheiro tem que ser feito assim, tem que anotar na caderneta, e você ir para um criptoativo. A cabeça dá 360 em fração de segundo na cabeça do brasileiro. É uma geração que viveu toda essa mudança, uma geração, nós saímos, eu tenho 49 anos de idade, nós saímos de não existir telefone, não é isso? Até inteligência artificial, como disse aqui o PH. É assustador. E existe, assim, desculpa te cortar, mas existe um investimento já muito amplo, muito efetivo para essa nova economia, vamos pensar assim. Para quem... É muito louco, né? Porque você pega... ninguém acreditava em Bitcoin. A Bitcoin, todo mundo
hoje tem ouvidos para, eu quero entender, quero saber. Mas, pô, eu tô falando de 2016, a gente tinha um educacional para quem investia na Bolsa de Valores. Exatamente. Então você pega o grande patrimonialista no Brasil, que tem recurso disponível para fazer investimento, ele não sabia fazer investimento em 2016, gente. Poxa, você fala assim, pô, o cara tem que aprender a investir. Aliás, e aí o viés do benefício do investimento, né? Culturalmente a gente é muito imediatista. Então, é um conglomerado de ideias aí, para chegar num ponto fixo vai levar tempo. Por quê? O investidor novo, lá ele acreditava que ele ia botar o dinheiro dele, ia render e ele só ia ganhar. Aí ele começou a entender que ele perde também no investimento. Aliás, até ia brincar aqui, dizendo que era melhor que ele continuasse na obscuridade. Sim, né? porque... Levaram luzes que não foram tão boas. Cara, assim, ó... Principalmente para os sardinhas, né? Cara, eu vou tomar a liberdade aqui de forma rápida, condensar um histórico, assim, pô, fui educador financeiro, viajei o Brasil inteiro, educando as pessoas a investir na Bolsa, mostrar para elas as estratégias que a gente acreditava, isso também era muito dinâmico, porque mudava, ninguém tem uma estratégia fixa que vai dar certo sempre, então o mercado respira, o mercado é vivo, a gente sempre falava isso. Mas, pô, você pegava um pessoal que tinha patrimônio para investir e um pessoal que não tinha nada para investir, tinha dificuldade ali até para fazer o investimento do curso, etc. Pô, mas aí você cai na cultura da coisa, né, do imediatismo. Então você ensinava, eu até brincava, eu falava, pô, chegava na sala de aula, primeira pergunta que eu falava era o seguinte, quem ganha mais R$100 por dia aqui? Aí um já ganha o pé nas costas, mas a maneira assim tímida, pô, no consenso econômico no nosso país, R$100 por dia já é... Não, você já falou é de ganho, né? Você não falou de faturamento. O cara que ganha R$100, às vezes ele tem que faturar 2.000. Segundo o consenso, segundo o consenso dos especialistas, ele já é classe B, ele já é C dominante. Pô, aí você está conversando, dialogando com esse cara, aí você vai falar para ele, pô, vamos ganhar R$100 por dia, então vamos botar um objetivo aqui, vamos ganhar R$100 por dia. Pô, todo mundo, pô, então vamos. Então a gente brincando aqui de forma rápida, segunda-feira, começava a operar, o dia inteiro ganhávamos R$100 no dia, legal? Fecha o computador, vai embora. Na terça-feira, vamos ganhar R$100 por dia? Vamos. Meio-dia ganhamos R$100, porque a gente tem uma estratégia, a gente tem um modus operandi aqui, ganhamos meio-dia, hein? Já mudamos, de um dia para meio-dia ganhamos R$100. O que eu falava? Fecha o computador, vamos embora, vamos ter tempo, vamos ter qualidade de vida, vai dar banho no cachorro. Quarta-feira chegava, pô, 1 hora na mesa, operamos, ganhamos R$100. Sabe o que eu fazia? Desliga o computador, todo mundo para sua casa, porque agora você tem dinheiro e tem tempo. Na fração da riqueza, esse é o critério beneficiante. Aliás, é o único objetivo. É o objetivo, ter tempo e ter dinheiro. O cara fala, pô, mas eu demorei 40 minutos para chegar até o escritório, eu tô há 1 hora aqui, já ganhei 100, legal, vamos embora. O Paulo falou, vamos embora. Na quinta-feira, 10 minutos operando ali, um pouco mais agressivo, obviamente, a gente conhece o mercado, né? Ganhamos R$100. Fecha o computador, vamos embora. Pô, o cara faz a conta, 40 minutos para chegar, 10 minutos dentro de casa e já tem que ir embora. Eu falo, Paulo, pô, vou ficar aqui olhando o mercado, não sei o quê. Até o cara apertar mais o botão de mais uma vez e falar assim, ganhei mais 100. Aí eu já não existo mais, né? Porque o Paulo não quer mais que eu ganhe mais do que 100. Não, mas o problema é você apertar um botão e perder os 200. Não, mas vai ouvindo. Aí começa o ruído, pô. Ganhei mais 100. O cara, pô, como assim ganhou mais 100? A fofoca dentro do negócio. O Paulo já não existe mais. Aí o cara fala assim, pô, não, vou ficar aqui mais um tempinho. Eu tive aluno, isso é prova, de que era para ganhar R$500 na semana, ganhou 15 mil, filho. Passa o tempo, volta, Paulo, pelo amor de Deus, perdi tudo, chamei parente, chamei tio, chamei avô, peguei o dinheiro, botei o dinheiro no investimento, achei que eu sabia tudo, perdi. Então, o senso de imediatismo, ele serviu para, desde o mercado tradicional ortodoxo, conveniente, vamos pensar assim, o que as corretoras geralmente oferecem, para o que está vindo agora. Isso não está acontecendo em cripto? É exatamente essa questão. Não está acontecendo isso em cripto? Todo mundo está falando do ganho, todo mundo está falando do benefício. Eu sou um cara que eu tenho a responsabilidade do conceito, porque eu tenho, vamos pensar assim, bom senso e até cumplicidade com o país que a gente vive. Pô, é loucura você falar pro cara entrar num mercado de criptoativo e que ele só vai ganhar, etc. É muito mais agressivo e etc. Por isso que eu me especializei em compliance. E muito mais complexo. Muito mais complexo. Você está falando de um algoritmo que
você não tem um lastro. O lastro é muitas vezes negativo, porque as meme coins, por exemplo, o lastro é negativo. Quando eu digo lastro negativo, você fala, Leandro, como é que o lastro pode ser negativo? Não, ele é negativo porque aquilo literalmente não tem objetivo algum. Você pega uma plataforma como Solana, você pega uma XRP da Ripple, você pega uma Monero, que tem uma razão de existir, você tem lá uma colateralidade, né? Você tem um colateral, você tem uma plataforma por trás, você tem como explicar aquilo. Agora, como é que você explica uma meme coin? Por exemplo, a Fartcoin. Não, pega a mais recente, Trump. Então, mas a do Trump ainda tem, eu acho que a do Trump Tem ele, né? Mas a Fartcoin tem o quê? A Fartcoin, para quem não sabe, é um ativo, é uma meme coin que a única brincadeira que ela faz, quando você transaciona ela com a sua carteira lá, ela faz um barulhinho como se fosse um fart, um peido, né? Falamos aqui. É um mundo, no mínimo, paradoxal, né? Porque, poxa, você cria uma meme coin que você aperta um botão, ela faz um som, né? E ela não tem um órgão regulamentador. Não, graças a Deus, até graças a Deus, pelo amor de Deus. Não, mas imagina, regulamentar. Mas imagina, né? Pô, o cara pega... Você tem 100 reais para investir. Chega o cara, ele bota 1 milhão nessa meme coin, ela explode e ela derrete. E é exponencial. E é exponencial, porque às vezes ele não precisa nem colocar 1 milhão. Nós temos um caso aí na moeda do Trump, que o menino colocou $300 e fez 5 milhões. Coisa de maluquice. De maluquice. Né? Olha, o papo é excelente. Nosso tempo terminou, infelizmente, mas continue acompanhando aqui, você de casa. Vai lá, curta o nosso canal. Curta. Compartilhe o máximo possível. 2 feras aqui com a gente. Você tem que compartilhar o máximo possível para as pessoas terem acesso a essa informação, tá certo? Compartilhe e curta também. Continue em Conexão Legal, nosso site está aqui embaixo. Não se esqueça, quem faz a gestão do Conexão Legal, quem faz todos os estúdios, tudo, escritório leandropinto.s. Está aí na sua tela o nosso escritório. Então, qualquer coisa entra no nosso site, você vai ter todas as informações, todos os artigos, aí a maioria deles escritos por pessoas de alto gabarito. E os outros, eu falo a maioria porque os outros são escritos por mim, então não posso considerar assim. Então entra no nosso site, compartilha, o site está aqui, compartilha, curte e nos siga nas redes sociais. Grande abraço, até semana que vem. Manda um abraço lá. Até logo. Um abraço, até logo. Tchau.